Bem, vamos seguir com o nosso Dois Tempos aqui no T7 News e eu tenho o prazer de receber aqui na nossa programação de hoje o professor Theo Pimenta, que está conosco aqui. Tudo bem, professor? Prazer tê-lo aqui, hein? Prazer é todo meu, né? Sempre bom estar ao seu lado aí, batendo papo, conversando, né? E dialogando sobre o esporte da nossa região. É verdade. Viu o jogo do Taubaté contra o São José? Assisti, né? Assisti pela TV, não tive a oportunidade de vir aqui, né? Tava com compromisso, mas eu acompanhei pela televisão alguns momentos, hora na televisão, hora no rádio, né? Mas eu acompanhei o jogo, sim. Gostou do resultado? Achei um resultado interessante, né? No sentido de que o Taubaté, ele vinha tropeçando, né, com empates e até mesmo derrotas, né, e o São José na liderança, né, a gente acompanha esse campeonato devido às duas equipes estarem se destacando aqui, né, nesse campeonato paulista, e o Taubaté vinha mal, né, mas esse jogo deu uma outra possibilidade pro Taubaté, né, porque o time do Taubaté jogou muito bem esse jogo aqui dentro de casa, com a torcida apoiando, né, foi bem interessante a partida do Taubaté e São José. O professor Theo, ele tem se destacado aqui na região do Vale do Paraíba, Taubaté, São José, Pindamonhangaba, por um trabalho de, a gente pode dizer, retrospectiva, trazendo de volta a importância do esporte do nosso Vale do Paraíba, para a gente se conhecer um pouco mais. Porque é verdade que o tempo vai passando e algumas coisas vão ficando. E a gente acaba deixando para trás algumas coisas importantes que aconteceram no nosso esporte aqui da região do Vale do Paraíba. Por isso esse trabalho tão importante do professor Theo Pimenta de reviver aquilo que o esporte do Vale do Paraíba teve de mais importante, né, Theo? Você bem disse aí, né? O esporte, muitas das vezes, ele é deixado para um segundo plano, tanto nas políticas públicas, quanto também no interesse, né? A gente vê caindo o interesse pela prática esportiva de jovens e adolescentes, né? E isso sempre me chamou a atenção, né? Tô 20 anos, vou fazer esse ano 20 anos de carreira aí, e isso sempre me chamou a atenção, né? Cada ano que passa, um número menor de pessoas dentro das aulas de educação física, consequentemente, pessoas tendo dificuldades de montar times, né? E isso tem me chamado a atenção. E a partir disso, né? Eu tenho, enquanto profissional, tentar incentivar as pessoas à prática esportiva, né? Isso é um dos meus desafios profissionais. E a partir disso surge, né, algumas linhas do meu trabalho. E uma das linhas do meu trabalho é acompanhar, né, ou até mesmo conhecer grandes nomes do nosso esporte, né? No sentido de que, né, para a gente pensar de uma forma que da nossa região, né, tem valores, né, e esses valores se destacando a nível olímpico, a nível mundial, né, tem jogadores aqui da nossa região que disputou a Copa do Mundo, né, e aí a gente, não só um, né, mas alguns jogadores disputaram Copas do Mundo pelo Brasil, né, e isso a cada... Você sabe que eu fiquei sabendo recentemente, achei interessantíssimo entrevistando um professor que é aqui da cidade de Taubaté. Aliás, vou trazê-lo aqui para falar sobre essa questão do Santuário de Santa Terezinha, aqui na cidade de Taubaté. Mas o que tem a ver o Santuário de Santa Terezinha com o esporte? Olha que coisa interessante. Um dos pedreiros que trabalhou na obra do Santuário de Santa Terezinha, aqui na cidade de Taubaté, que é o primeiro santuário à santa, né, no mundo, nesse estilo gótico que nós temos aqui na cidade de Taubaté, maravilhoso. Um dos pedreiros que trabalhou no Santuário de Santa Terezinha aqui foi jogador de futebol. Era da cidade de Taubaté e atuou na seleção de 1930. Eu não vou lembrar o nome dele agora, não vou lembrar, não peçam isso para mim. Mas essa é a história. Atuou naquela seleção de 1930, na primeira Copa do Mundo. Olha só que coisa interessante para a gente reverenciar também com relação ao nosso esporte. Ele era pedreiro, tinha autorização do mestre de obras para sair, para treinar, jogar no Taubaté e chegar até a seleção brasileira. Olha só que coisa.
E nos anos 30, né, era um outro futebol, né? Você tinha uma forte relação amadora dentro do esporte, né? Os jogadores tinham outras profissões, né? E isso foi se mudando, né? A partir de 33, né? Com a profissionalização do futebol, com toda aquela história do Vasco da Gama, com jogadores negros, né? Outra liga, os clubes fazendo outra liga para disputar o Campeonato Carioca. Você tem toda essa história aí, né? É uma história riquíssima, é uma história muito gostosa de se estudar, né? E aqui na nossa região, né? Eu posso dizer que eu sou um dos pioneiros a fazer esse trabalho que eu desenvolvo, né? Quero eu, né? Que outros apaixonados, né, que outros pesquisadores tenham condições de fazer a sequência desse trabalho, que é um trabalho que começou com os Olímpicos e depois a gente fez os Boleiros do Vale e é uma pesquisa contínua, né, que por exemplo, cada ciclo olímpico a gente tem um acréscimo de personalidades, né, por exemplo, nos últimos jogos a gente teve 6 atletas inseridos, né, da nossa região que disputaram jogos, né, e o recorte que a gente faz é que de pessoas nascidas na região, né, e aí você traz a questão do futebol, né, eu acho maravilhosa essas histórias, né, sempre se conecta com alguma coisa. Por exemplo, né, os Jogos Olímpicos esse ano é em Paris, e há 100 anos atrás foi o primeiro Jogos Olímpicos, e o porta-bandeira do Brasil era um atleta de Areias, que foi o primeiro vencedor da São Silvestre, da primeira edição da São Silvestre, que é o Alfredo Gomes, né? E o Alfredo Gomes, um atleta negro, né? E tem toda essa questão. São Silvestre também está para completar 100 anos, né? Ano que vem, 25. Ano que vem, né? 2025 aí, edição número 100 da São Silvestre. O Alfredo Gomes, ele disputa, ele vai para os Jogos Olímpicos, né? É porta-bandeira do Brasil. E aí teve um período de guerras aqui no Brasil, ele não pôde voltar com a delegação, eles ficaram mais 6 meses na França, ele ficou viajando, né, conhecendo pessoas, né, aprendendo idiomas, ele volta para o Brasil, depois de um tempo ele vai e disputa São Silvestre. E uma outra coisa interessante também, o Casper Libero, né, que foi a pessoa que trouxe a São Silvestre, né, ele imitou uma corrida parisiense que era noturna, sim, né, que as pessoas corriam com tochas, né, e era um evento muito bonito. E aí ele teve a sacada de fazer num dia de santo, né, no dia de São Silvestre, que foi o último dia do ano. Que ficou durante tantos anos, né, à noite a corrida. Eu cheguei a cobrir a São Silvestre, acho que uns 2 anos, quando eu estava lá em São Paulo. Era muito gostoso você correr a São Silvestre. Perdeu um pouquinho a graça e tal, mas continua sendo a São Silvestre, né? Sim, e ele, por exemplo, a São Silvestre, a primeira edição teve 60 inscritos, né? Hoje tem mais 30 mil inscritos, né? Ou seja, um evento longevo, né? Que um evento muito longo e que tem muitas histórias, mas a história que se começa com uma pessoa que nasceu em Areias. Então, eu não sabia disso. Olha. Então, o primeiro vencedor da São Silvestre é um Vale Paraibano. É um Vale Paraibano. Do Vale Histórico aí. Como é que era o nome dele? Alfredo Gomes. Alfredo Gomes, de Areias. E aí ele é sempre homenageado pelo Clube Espéria, né? Que ele era atleta do Clube Espéria. E ele morreu com 64 anos correndo na pista do Clube Espéria. Era um apaixonado pelo esporte, né? E isso é muito bacana, a gente ir atrás dessas histórias, né, e poder, né, de algum modo contar essas histórias para a juventude, né, para jovens, para adolescentes, e dizer que é possível, né, um Vale Paraibano aí sair e se tornar um atleta, né? Hoje a gente tem, né, uma atleta de Pinda, que é a Kathleen Batista do atletismo, mas a gente tem Pamela Rosa, a gente tem Gabriel Medina, a gente tem o Luizinho, né, e pessoas performando muito bem, né, no esporte olímpico, no esporte mundial, né, de referência mundial. Quando o Theo fala da Pamela é aqui de São José dos Campos e disputa o skate. A gente sempre vê a Pamela junto com a Fadinha, né? Ela é a número 2 do Brasil, número né? 2 do Brasil. A Fadinha está em primeiro. Sim. O Luizinho é de Lorena, né? Lorena. Também é de skate, né? Sim. O Medina, o Brasil não começou bem a temporada desse ano no surf, é verdade, né?
O próprio Ítalo, né, tá se distanciando aí da temporada do surf, do WTL aí, para cuidar da mente, para cuidar né, mas vai disputar a Olimpíada. Falou, vai disputar a Olimpíada. Né? Medina e o Ítalo são aqui da região. Nós temos outros esportistas aí. Né? No paraatletismo a gente tem o André Rocha, aqui da cidade de Taubaté, e outros, né? O Gigante, que é daqui de Taubaté também. Quer dizer, a gente tem uma história no esporte que não pode ser deixada de lado, né, Theo? Sim, e aí, por exemplo, né, a gente vê o Gabriel Moscardo, que foi para Paris e com chances, né, de entrar na seleção brasileira, né, e ser um volante de uma Copa do Mundo, né, tem condições. E aí, quando a gente olha para o passado, né, é mais no sentido de trazer uma possibilidade, né, dizer que é possível para quem está na escola, né? Tô lá na escola, lá, quem que vai me olhar, né? A gente tem jogos escolares, a própria Kathleen Batista, ela vem para Ubatuba, né? Ela nasce em Caraguatatuba, ela vai morar com os pais na Bahia, os pais falecem, ela volta para o litoral para morar com a irmã vem morar em Pindamonhangaba ela começa a fazer aulas de educação física, o professor observa ela com carinho, e ela, no primeiro momento, ela não poderia vir para o centro esportivo, mas aí as coisas para acontecer mesmo, né? Ela foi morar próximo do centro esportivo do João do Pulo, e o professor de novo a vê, né, e traz ela pro centro esportivo para fazer testes, avaliações, né, e ver aonde que ela se encaixava. E aí ela começa a se desenvolver, e aí no primeiro campeonato brasileiro dela, né, que o primeiro troféu Brasil que ela disputa, ela fica em 8º lugar. Mas a partir do segundo, ela já se torna tricampeã brasileira, né, ela é a atual tricampeã brasileira. E depois bicampeã sul-americana, e vai para os Jogos Olímpicos, né, não foi uma performance boa, mas ela é uma atleta olímpica, né, de nível olímpico, não foi para as finais, e o ciclo dela, né, é esse atual agora, né, que ela vem sendo preparada para esse momento agora, né, enfim, né, a gente não quer jogar nenhuma pressão em cima da atleta, né, porque a gente já sabe que estar entre os melhores, né, já é um grande passo para um esporte brasileiro que não valoriza, né? Que não apoia, que não incentiva, né? Eu acho essa questão a mais importante. Sim. Você não jogar pressão em cima, por exemplo, da Kathleen hoje, que disputou os últimos Jogos Olímpicos e vai disputar de novo, né? Eu acho que está buscando, né? Índice. E isso também, né? Nas modalidades individuais, os índices são altos, né? E ela é uma atleta de ponta e está buscando, né? Então, eu acho importante isso porque eu me lembro muito da Fabiola Molina, lá em São José. A primeira vez que ela foi disputar os Jogos Olímpicos, a primeira Olimpíada, acho que a Fabiola disputou 2 ou 3 Olimpíadas, se não me engano, não me lembro agora. Mas os primeiros Jogos Olímpicos que a Fabiola foi disputar, foi uma pressão muito grande, porque ela era campeã brasileira, campeã sul-americana, né? Ela foi 101 vezes campeã nacional, né? 101 vezes, olha só. Mais de 100 vezes campeã nacional. Campeã nacional, quer dizer, a primeira vez que ela foi disputar foi uma pressão imensa em cima dela. E os resultados não vieram como se esperava. Porque Olimpíada é diferente. Não adianta a gente pensar, é o atleta brasileiro que mais se destaca no mundo. Bom, o grande exemplo que a gente tem é o nosso futebol. O futebol brasileiro, toda vez que vai para a Copa do Mundo, é favorito. Mas aí acaba caindo por algumas questões que a gente conhece muito bem. Agora, se você pressionar muito, o negócio é você deixa rolar. E você vai, veja aí, por exemplo, o skate, o próprio surf hoje, né, que não teve aquela pressão, né, tão grande em cima dos atletas. Olha os resultados que a gente está tendo hoje em dia. É porque eu acho que são modalidades diferentes, né? No futebol a gente se intitula, né, o país do futebol, né? E isso já tem uma carga emocional muito grande, porque período de Copa do Mundo a gente sabe, não né? Não é há muito tempo mais, né? Mas a gente se intitula, né? Sim, a gente se sente, né? Recentemente eu estava vendo uma conversa nesses podcasts aí, daí o cara falou, mas a gente não dá importância pro Brasil não ir para a Olimpíada.
O que interessa para nós é Copa do Mundo, né? O futebol é Copa do Mundo, é seleção brasileira. A Olimpíada não for, não tem problema nenhum, porque o Brasil não foi, né, nessa edição, né? Teve um fracasso aí, mas a gente vê que o futebol é uma modalidade diferente, né? E quando a gente vai para outras modalidades, a gente percebe que é um outro estilo, né? De, por exemplo, no skate, quando a gente está trazendo esse exemplo, né? O próprio sistema de pontuação é diferente, né? Você não tem essa questão da torcida organizada, as pessoas assistem, né? Mas é aquela coisa, percebe que é um outro estilo de esporte, né? Eu acho que isso que traz uma riqueza dos Jogos Olímpicos, né? Essa diversidade de modalidades. A partir dessa diversidade, a gente tem as características e culturas individuais de cada esporte. E isso, o que a gente tem que fazer enquanto um telespectador, né, é observar, entender, conhecer, né, e saber que, é lógico que, né, a gente quer que o Brasil ganhe, né, a gente quer que o Brasil esteja lá em cima no quadro de medalhas, mas a gente sabe, né, com uma clareza muito grande, eu acho que o torcedor brasileiro, né, de outras modalidades sabe, que o esporte, para ele ser grande dentro do Brasil, né, ele tem que ter um investimento não só das políticas públicas, mas também incentivo da iniciativa privada, né? A gente fala muito disso, né? Porque muitas das vezes para o atleta ele se tornar um atleta olímpico, ele tem que estar em condições de disputar torneios importantes, né? E torneios importantes acontecem no mundo todo, né? Não dá pra gente, como acontece no futebol, né? No futebol, qualquer campeonato amador de qualquer cidade é importante, é um evento da cidade, né? A gente vê aqui por Taubaté, né? Isso. E aí, o volume de pessoas praticando é alto, né? E da forma que se organiza, mas aí, e aí se a gente for pensar também, né? Não é o esporte mais assistido, porém também não é um dos esportes mais praticados, né? E, enfim, né? A gente tem uma série de questões aí que eu acho que é legal. E quando eu trago, mais uma vez enfatizando, né? Quando eu trago esse meu trabalho que eu desenvolvo, é mais no sentido de olhar para essas personalidades e saber, né? Que cada momento foi de um jeito e hoje a gente tem que se reorganizar, né? Não dá mais pro esportista e só com a paixão, né? Ele tem que ter o apoio, né? Ele tem que ter patrocínios, ele tem que ter pessoas, né, no nível internacional, né, técnico, comissão técnica, ele tem que ter todo esse aparato para ele estar numa condição boa, para ele estar com uma cabeça boa. Acho que você trouxe um exemplo também, né? Aconteceu com o Gabriel Medina também, que ele deu um tempo para a cabeça dele. Ele não estava, fisicamente ele estava bem, né? Vinha tratando pequenas lesões, mas chegou em um dado momento que ele sentiu, né, que a cabeça não estava boa. Aquilo estava prejudicando, né? E a cabeça, né, hoje, né, os atletas, de um modo geral, estão olhando para esse aspecto, né? Eles estão observando e sentindo que, né, a questão psicológica, a questão mental também é importante, né? E ela vem a partir do momento, né, de um foco numa atleta especial norte-americana, né, que é a Simone Biles, e ela deu um basta ali dentro da competição, não consigo mais, não tô legal, né, me ajudem, né, pediu ajuda, e isso incentivou outros atletas a fazer o mesmo, né, e o atleta a nível de nesse nível muito alto, ele também é um exemplo, é uma referência, né? E isso também, né? A gente para também com aquela visão preconceituosa de dizer que, poxa, eu tô mal da minha cabeça, eu tô louco, tô maluco, né? Essa visão muito jacosa, né? Muito preconceituosa de uma coisa que afeta o nosso dia a dia, né? Que afeta a nossa vida. Eu acho que a gente tem que pensar nesse sentido também, né? E uma coisa, nós ainda não temos, são vários atletas que devem buscar índice ainda. Os atletas estão correndo atrás aí dos índices. Essa é a palavra certa, né? Correndo atrás dos índices aí para participar da Olimpíada. Uns correndo, uns patinando, outros uns nadando, né? Uns então, pedalando. E a gente quer ver. É verdade que Olimpíada é diferente, por exemplo, de uma Copa do Mundo.
mas a gente quer ver atletas aqui da região participando dessas competições olímpicas aí, porque é importante a gente desenvolver esse lado esportivo aqui da nossa região. Sem essa pressão, claro, né? Mas é importante a gente ver os atletas participando dessas competições. Agora, uma coisa que o professor Theo falou aqui, que eu acho muito importante a gente destacar, e isso vai para você que é empresário, principalmente empresário aqui da nossa região e que gosta de esporte. Sem incentivo financeiro, não se faz esporte. Essa que é a realidade. A gente vê isso pelo voleibol. O nosso voleibol hoje é destaque internacional porque tem incentivo financeiro. Tem trabalho sendo feito profissional. A gente fala de esporte olímpico hoje, antigamente era esporte amador, né? Hoje não tem mais esporte amador, hoje é esporte olímpico. É algo muito profissional, que se vê hoje com o vôlei, o que se vê hoje com o basquete. Infelizmente, o nosso basquete ainda não tem os níveis de investimento que o voleibol tem. Senão a gente poderia estar muito acima no nosso basquete e outras competições esportivas também. E isso a gente vê aqui pelo Vale do Paraíba. Quando o vôlei de Taubaté teve um investimento forte, um investimento pesado, o vôlei de Taubaté estava disputando as principais competições. O vôlei de São José hoje, com o investimento que tem, está disputando aí as principais competições brasileiras. Quer dizer, é um recado importante para você que é empresário, está me acompanhando aí. É necessário que haja investimento e é algo que dá retorno. O esporte dá retorno. Mas aí é que tá, né? O empresário, muitas das vezes, ele é visto como investidor, né? E eu acho que é bem nesse sentido. Mas para gerar esse investimento, ele tem que ter algumas vantagens, né? A gente tá dentro do esporte, a gente vê, né? Muito dos incentivos, o empresário ele quer ajudar, ele quer incentivar, mas ele quer ter uma contrapartida, né? E aí você vê municípios saindo na frente com leis de incentivo ao esporte, né? Com as LIFs, né? E aí isso o município tem que proporcionar também. Eu acho que os vereadores, né, as pessoas que fazem as leis, né, os vereadores em especial, eles têm que propor essas parcerias, né, para que o incentivo venha, né? E aí... E não fique só com a prefeitura, por exemplo. Né? A prefeitura, muitas das vezes, né, ela pode apoiar apenas o esporte amador, né? Até determinado momento, né? Por isso que muitas das prefeituras, elas fazem... promovem a política pública do esporte até 17 anos e 11 meses. Com 18 anos, essa pessoa ela não consegue mais se desenvolver, né? E, enfim, isso é uma lacuna que a gente observa, né, que a gente vê nas prefeituras, mas uma das questões mais importantes é criar leis que estimulem os empresários a fazer as doações e, por exemplo, na isenção em imposto de renda. Isso é uma coisa muito interessante que São José faz muito bem, né? São José tem lá a lei aprovada. Eu tive uma conversa, não muito recente, mas eu tive uma conversa com a secretária de esportes lá e ela me disse que tem projetos que ela não pode apoiar, porque o projeto às vezes tem alguma questão deficitária, falta algum elemento, né? E aí eles abrem um edital, né? Até determinado momento eles entram com o edital. E aí eles têm um volume muito bom de patrocínios, mas às vezes eles não podem aportar por conta do projeto, né? E aí a gente vê lá, né, em São José uma coisa muito bem organizada nesse sentido. Taubaté também, né? Pinda também tem muita coisa organizada nesse sentido. Porque, como você falou, né, o esporte, ele requer, né, investimento, ele requer recursos. E muitas vezes o recurso é econômico. Beleza, eu sou do time de basquete. Eu vou lá numa loja, num comerciante e ganho 10 bolas lá. Mas 10 bolas, ela é parte de um processo, né? E aí, como a gente fala, para se construir um time bom, ele tem que competir, ir para competições boas, né? E aí, competições boas. Um time de Pinda vai jogar um campeonato em Belo Horizonte, você tem todo um trajeto para ir até lá, você tem hotel, muitas das vezes, você tem um custo muito alto, né, para se manter um clube em um ano de atividade, seja ele qual modalidade for, né?
E aí, quando a gente trabalha com equipes de profissionais, normalmente os profissionais querem os melhores equipamentos, os profissionais eles querem os melhores recursos para desenvolver o trabalho que tem que ser desenvolvido. E isso, muitas vezes, um patrocinador não enxerga isso, né? O patrocinador não vê isso. Mas é interessante a gente pensar que não é só o recurso econômico, né? Tem que ter uma quadra muito boa, você tem que ter, você é da imprensa, você sabe, né? Se você tem quadras aqui em Taubaté que dentro da quadra é excelente, mas o entorno não dá para transmitir um jogo, você não... o que acontece, por exemplo, com o futsal. É um exemplo claro aqui na cidade de Taubaté. O ginásio da Vila Aparecida é maravilhoso para os jogos de futsal aqui da nossa cidade. Só que aí quando o time de futsal vai disputar, por exemplo, a Liga Nacional, não pode disputar na Vila Aparecida, porque não tem a estrutura necessária, né? Não tem o piso necessário, a estrutura necessária para que os jogos de futsal sejam realizados lá na Vila Aparecida. E aí o que acontece? O que aconteceu nos últimos 2 anos? A cidade teve que disputar jogos fora, né? Primeiro foi para São Bernardo do Campo, um absurdo. Depois jogou aqui em Mogi das Cruzes, mais perto, mas outro absurdo. Né? Agora espera-se, e eu estou esperando aí, estava esperando para esse ano ainda, né? Uma cobrança que a gente faz aqui do ginásio lá da antiga DPM, onde vai ser construído um novo SEDES aqui da cidade de Taubaté, para que os jogos de futsal possam ser realizados aqui em Taubaté. Ah, mas isso vai mudar o resultado? O time vai perder menos? Não sei. Agora, que a presença da torcida, jogar em casa, faz diferença? Faz uma grande diferença. E tem até mesmo a questão, outras questões, né? Vamos pelo lado do marketing, a questão do reforço de uma marca. Você quer criar uma marca com a identidade de Taubaté, mas vai jogar lá em Sorocaba. São Bernardo do Campo, tinha nada a ver Taubaté jogando lá em São Bernardo, a Liga Nacional de Futsal. E a gente vê, né, quando a gente pensa na profissionalização do esporte, e isso é com todas as categorias e todos os atletas, né? Você tem toda uma estrutura ali de visibilidade, você tem uma estrutura de a própria performance dentro da quadra, você tem a questão psicológica hoje, nutricional, você tem uma série de questões aí que envolve o esporte. Eu acho que o esporte, enquanto uma possibilidade de mercado de trabalho, hoje está muito vasto, né? Você vê pessoas se formando no curso de Direito já querendo trabalhar com o esporte, querendo ser ou um gestor ou até mesmo um advogado do esporte, né? E aí você vê um nutricionista fazendo a nutrição pensando em ser nutricionista do esporte. Você vê um fisioterapeuta, ele já pensando, eu quero trabalhar com o esporte, né? Não é só o cara que está no curso de educação física está pensando em trabalhar com o esporte. Mas outras áreas, né? O quanto que o mercado está fomentado, o quanto que é legal, é interessante para a região. A gente ter vários clubes de futebol profissional, vários clubes de basquete, vários clubes de vôlei, né? É interessante, que fomenta o mercado, que gera emprego, né? E que não é só o atleta que se forma, né? Mas você tem vários profissionais que saem do Brasil. Eu tenho um amigo, né? Ele fez a faculdade aqui e ele está na seleção brasileira de futebol feminino, né? E aí ele, num primeiro momento, ele foi se descobrindo dentro da área, entrou numa área que era uma novidade na época, que era análise de desempenho, ninguém fazia, ele se tornou um dos primeiros no Brasil a fazer esse tipo de função dentro do futebol. E aí ele chegou na seleção brasileira, né? Enfim, a gente tem, não só pensando dentro das 4 linhas, né? Ou dentro da arena esportiva, né? Mas pensando também que esses atletas requerem, né? Pessoas preparadas e capacitadas de altíssimo nível, né? Para atuar dentro desse universo aí, que é o universo do mercado do esporte. Acho que isso é legal. O meu caro professor Theo, né? Pra gente ganhar tempo aqui. Olha como o esporte é algo que suscita discussões, né? A gente está falando aqui de investimento esportivo em um ano olímpico, de investimento esportivo para as nossas cidades aqui, né? Mas eu trouxe o professor Theo aqui hoje para a gente falar do jogo público também,
E se a gente não falar, a gente vai terminar o programa já e não falou do João do Pulo ainda. João Carlos de Oliveira, João do Pulo, foi um dos grandes atletas brasileiros, ao lado de Ademar Ferreira da Silva, né? Ao lado de outros grandes nomes, né? Nelson Prudêncio, grandes nomes do atletismo. João do Pulo foi, para nós aqui do Vale do Paraíba, o que outros atletas foram para o esporte, para o futebol, para o vôlei, para o basquete. Então, o João do Pulo tem uma importância fundamental para nós aqui do Vale do Paraíba. E muitas vezes não é nem lembrado. Sofreu um acidente de carro, perdeu uma das pernas, acabou não podendo competir mais, mas foi durante anos. E quantos anos durou o recorde dele, do salto triplo? A nível mundial, 10 anos. 10 anos. E a nível sul-americano, 32 anos. 32 anos como recordista mundial do salto triplo. Né? Não, 10 anos a nível mundial. E 32 anos sul-americano. E ainda teve uma medalha roubada. Conta a história pra mim. Um resumo da história. Teve uma medalha roubada. Tem um documentário muito legal do João do Pulo feito pela ESPN e eles começam, né, os entrevistados, né, um dos entrevistados era o Oscar Schmidt. E o Oscar Schmidt, quando ele foi para as Olimpíadas de Moscou, a delegação brasileira ficava aguardando o João do Pulo chegar. Tamanho era a devoção dos outros atletas para o João do Pulo enquanto o principal atleta. Ele tinha há 5 anos conquistado o recorde, né, do 17,89 no México. E ele chega para os Jogos, né, já campeão mundial, né, recordista, né, e muito jovem, né, por conta de que o recorde mundial foi logo depois dele se tornar profissional, né, um ano depois dele se tornar profissional, em 75. E ele vem para os Jogos de Moscou, né, os Jogos de Moscou era aquele contexto de Guerra Fria, né, o boicote norte-americano e depois, na sequência, a Rússia. Da Rússia, né? Isso. Da União Soviética na época. Isso. Né? E havia esse clima, né, de jogos ali. E os russos, né, para não perderem essa questão da subjetiva do esporte, né, que é essa questão da Guerra Fria, né, vamos ganhar dos caras, vamos ganhar desses outros países, para dizer a partir do esporte que a gente também é forte em outras. Não somos fortes apenas na questão bélica, né, na questão da guerra, mas somos fortes também em termos de nação, né? O esporte sempre foi usado para essa questão política também, né? E no período, né, quando o João do Pulo chega, né, para disputar os jogos, né, e ele era o favorito, e quando a gente estava falando das outras modalidades, quando a gente vai para o esporte, né, esses esportes de marca, muitas das vezes é muito difícil o cara que está saltando a 17 e pouco, ele está treinando e está vindo saltando isso, é muito difícil ele saltar muito menos e muito mais. E ali ele era o favorito à medalha de ouro, né, e com os resultados prévios. E ele chega... a parcialidade dos juízes anula uma série de saltos do João do Pulo, saltos legítimos. E tem um estudo de sobreposição feito por um grupo de pesquisa, eu acho que é australiano. Eles fizeram um estudo de sobreposição e observaram que o João do Pulo ali tinha saltado mais que todo mundo e tinha também batido o recorde mundial novamente, né? E isso... Quer dizer, ele teria batido o recorde que era dele mesmo. Dele mesmo. E ele tinha ganho ali com sobra e tinha também batido o recorde mundial. Enfim, né? Ele ficou com a medalha de bronze. E isso o Pedrão, eu vi o Pedrão falando, né? O Pedrão falou, conta essa história várias vezes. Ele contou pra mim também, né? Que foi o técnico dele. Ele falou que foi a única vez que ele viu o João do Pulo chorar. E ele chorou junto também. Porque foi uma coisa assim que foi tão absurda, né? Que ninguém acreditou, né? Ninguém acreditou e o João do Pulo ficou, a partir disso, né? Ele ficou muito mal, né? Em 81 ele sofre um acidente, né? 81. E ele, antes de sofrer o acidente, ele foi tricampeão mundial, né? Enfim, ele foi um atleta fenomenal, né? Na questão de que o Pedrão, o próprio Pedrão fala que ele não curtia muito treinar, né? Daí quando ele falava, o Pedrão falava, quando eu queria motivar ele,
eu via que tinha meninas lá, eu trazia as meninas para dentro do espaço esportivo ali e deixava o João do Pulo, né? Alegrinho. Alegrinho, né? Como diz aqui na nossa região, se amostrando, né? Se mostrando para as moças lá, e aí ele se motivava, enfim, né? Mas agora, essa história da medalha de 1980, ela está sendo um processo internacional, quer dizer, há a possibilidade de devolver essa medalha pós-morte, in memória ao João do Pulo? A partir de 2022, né, eu iniciei um trabalho com os meus alunos no ensino médio de resgate da memória do João do Pulo, né? Uma coisa escolar, né, para os meus alunos conhecerem, né, porque eu identifiquei que muitos desses alunos só sabia que o João do Pulo foi um atleta e que tinha o Centro Esportivo João do Pulo, que ele foi um cara importante, né? Mas não tinha a dimensão da grandeza do João do Pulo, da história de vida dele, né? Depois ele foi político, né? Enfim, eles não sabiam disso. Eu começo esse trabalho, né, de uma forma bem na boa vontade mesmo, né? Mas, Alexandre, esse trabalho ganha um corpo, né, muito rápido, né? A filha do João do Pulo apoia de uma forma inicial. O secretário da saúde, perdão, o secretário dos Direitos Humanos de Pinda, ele foi amigo do João do Pulo, né? O João Carlos foi jornalista, ele foi amigo do João do Pulo, e ele também vem com a gente nesse movimento. E aí a gente começa, né? Eu vou sempre para as escolas falar sobre o João do Pulo. E o ano passado a gente começa a pensar coisas, né, relacionadas à memória do João do Pulo, para a gente, no sentido de que os jogos regionais acontecer em Pinda e dar um movimento na questão do nome do João do Pulo. E aí surge a ideia, né, da gente desenvolver um projeto para buscar a medalha do João do Pulo. E esse projeto, né, para nossa felicidade, ele vem ganhando muito apoio, né? Ganhou o apoio da então, na época, secretária Ana Moser, de esporte, ministra dos esportes. Ana Moser. O vice-presidente do Brasil estava num evento que a própria Ana Moser estava os dois, né? Num evento com duas autoridades brasileiras, né, federais. Eles apoiaram a iniciativa nossa. Depois o João Carlos esteve em Brasília entregando lá a petição pro vice-presidente, né, vice-presidente que é de Pindamonhangaba, Geraldo Alckmin, que é de Pindamonhangaba, né? A gente teve uma série de reuniões e busca de apoio com figuras importantes do esporte brasileiro, como o presidente da Federação Paulista de Atletismo, o presidente da Federação Sul-Americana de Atletismo, o presidente da Confederação Brasileira de Atletismo. A gente tem ganhado muito apoio. E a participação popular está bem bacana também, porque a gente vira e mexe, a gente é chamado, né, para falar sobre essas questões, falar como que o projeto está, né, as pessoas estão se interessando pelo projeto, a gente tem um abaixo-assinado que as pessoas estão votando lá, enfim, né? Eu tenho 3 minutinhos aqui. Esse abaixo-assinado, por exemplo, quantas assinaturas são necessárias para reivindicar? A gente quer, né, um volume de 10 mil assinaturas, né, porque eu acho que é um volume bacana. Mas o João do Pulo já vai ser inserido nos Heróis e Heroínas da Pátria, que é um livro importante do Brasil, que tem todas as figuras importantes brasileiras dentro desse livro, né? Para você ter uma ideia, né, o João do Pulo não estava inserido dentro desse livro, e hoje, com o trabalho que a gente vem desenvolvendo, isso já está sendo buscado, né? Enfim, a gente já tem esse movimento, que eu acho que é um movimento legal da cidade, e que também, né, ele já acontece em outras cidades vêm apoiando a iniciativa que a gente começou. Eu queria saber o seguinte: a possibilidade do COI, Comitê Olímpico Internacional, que tem que partir do COI, né, a decisão, aceitar essa reivindicação a favor do João do Pulo, a favor do atleta brasileiro, a favor do esporte brasileiro, é possível? Alexandre, eu não sei dizer para você porque não é da nossa alçada, mas o que eu posso dizer e afirmar com muita convicção é que a gente está buscando. Que a gente está buscando os apoios, a gente está buscando as pessoas. Essa
telemetria, vamos dizer assim, né? Eu creio que seja uma telemetria que seja feita por essa empresa australiana. Ela pode ser usada, de repente, para mostrar, olha, os velhinhos do COI aí, por gentileza, vejam isso. O que a gente tem são as provas, né? São os estudos, são essas possibilidades para a gente apresentar, né? Mas eu acho que a vontade nossa, né, de buscar isso está grande, viu? É muito, muito bacana, né? O engajamento tanto da Thaís, né, que é filha dele, quanto do João Carlos, que foi um amigo dele, né, as pessoas que vêm conhecer a proposta, né, pessoas importantes como o vice-presidente brasileiro, o Ministério dos Esportes. Eu acho que isso tem nos dado motivação, né, porque é uma luta, né. E essa luta, ela depende de outras forças, né? De forças maiores, como você bem disse, né? O Comitê Olímpico brasileiro, pelo menos, para ir conversar com o Comitê Olímpico Internacional. E isso pelo menos um reconhecimento, né? De que hoje, por exemplo, a gente está buscando muito a questão da justiça, né? Eu acho que um reconhecimento dizendo que o João do Pulo teve, né, alguma coisa, uma medalha, uma comenda, alguma coisa assim, e dizendo, ganhou, né? Enfim. Theo, queria agradecer sua presença aqui. São 7 horas da noite, mais 1 minuto. Eu acho que a gente explanou aí sobre vários assuntos esportivos importantes aqui com o professor Theo. E eu quero ter a presença sua aqui outras vezes também, porque eu acho muito importante cada vez mais a gente falar sobre o desenvolvimento do esporte aqui na nossa região. Obrigado, viu? Eu me coloco à disposição, né, e mais uma vez agradecer o espaço, né, e eu fico muito feliz de você estar num lugar bem bacana, né, com essa estrutura aqui que vocês construíram aqui, e você merece esse lugar aqui. Você é um cara que eu admiro, né, e sempre está nos apoiando aí. Muito obrigado, viu? Um abraço. Outro. Professor Theo Pimenta, conversando com a gente aqui no nosso T7 em 2 tempos. Não vai dar tempo da gente soltar para você aqui os jogos que vão acontecer, a classificação do Campeonato Paulista. Estamos em cima do laço aqui, como diria meu amigo Paulo Roberto de Carvalho, lá em São José dos Campos, mas confirmando para você que teremos jogos aí nesse final de semana do Campeonato Paulista da Série A2. Os 2 times aqui do Vale do Paraíba em ação nesse final de semana. A equipe do São José amanhã enfrentando a equipe do Linense, jogo que acontece no estádio Martins Pereira em São José dos Campos. E no domingo, o Taubaté, 10 horas da manhã, enfrentando a equipe do Juventus, o velho moleque travesso, lá na Rua Javari, em São Paulo. Tem jogos aí do Campeonato Paulista da Série A1 também nesse final de semana. Amanhã tem o Palmeiras enfrentando a equipe do Mirassol. Domingo tem o Santos pegando a equipe do São Bernardo. O Santos aqui do nosso querido Rodrigo Bustamante aqui, torcedor do Santos Futebol. Falou que o Santos vai subir esse ano na Série B do Campeonato Brasileiro, vai subir para a Série A de novo do Campeonato Brasileiro. Aliás, eu vi uma entrevista do Carilho hoje dizendo exatamente isso. Nós vamos brigar para subir e vamos brigar para ser campeão. Importante isso, né? O Santos subindo de volta aí para a Série A do Campeonato Brasileiro. Tem também o São Paulo Futebol Clube jogando contra a equipe do Guarani. O jogo vai acontecer lá em Campinas no domingo. E o Corinthians pega a Ponte Preta. Lembra? Corinthians e Ponte Preta? Lembra? Corinthians e Ponte Preta. Corinthians ganhou da Ponte Preta em 1977, naquele gol do Basílio no estádio do Morumbi. O Corinthians quebrou aquele ritmo de 22 anos e 8 meses sem título no Campeonato Paulista de Futebol. Corinthians e Ponte Preta jogam domingo às 8 horas da noite. O jogo vai acontecer lá na Neoquímica Arena. Obrigado pela sua atenção com a gente aqui nesta primeira semana do T7 em 2 tempos. Segunda-feira a gente volta às 5 horas da tarde. Um abraço, bom final de semana e até lá.